Recentemente eu tive que adaptar meu carro e para direção completamente manual. Num primeiro momento eu estava perdida. E por conta disso eu vim aqui contar um pouquinho de como foi a minha experiência para ver se eu posso, assim, de alguma forma eu posso encurtar o caminho para outras pessoas. Vamos lá. Primeiramente eu decidi isso, né? Eu decidi que realmente era necessário eu fazer essa adaptação. E todas as vezes que eu vou fazer renovação da minha carteira, eu passo por uma perícia médica. E normalmente é meio que uma conversa, né, que eu tenho com um médico perito, e a gente reporta como tá isso, como tá aquilo, aquilo outro, né? E eu vinha trazendo informações, sempre as mesmas informações, apesar de que eu já estava vendo que talvez eu fosse necessário. Até que chegou um ponto que eu estava dirigindo, tendo que ajudar com a minha mão, a perna, meu carro já era só automático. E eu comecei a me limitar, comecei a não querer ir a determinados lugares, porque eu cansava, porque eu não estava mais confiando, né, na minha diligência ali, de ter uma rapidez para poder reagir e tudo mais. E fora, quando eu ficava muito cansada, estava sendo muito sacrificante para mim dirigir. Então eu tive essa decisão, né, tanto em relação à minha segurança, quanto em relação à segurança das pessoas, né, na rua, né. Bom, e aí, então, esse processo dentro do Detran demora um pouco, cada vez é diferente. Agora eles estão com um sistema próprio e você faz a marcação através desse sistema e você aguarda até que eles te chamam. Demora em torno de 2 a 3 meses para poder você conseguir ser chamado para essa perícia. Feita essa perícia, né, no caso lá eu conversei, falei o que estava acontecendo e a gente chegou à conclusão que realmente era necessário a gente fazer essa adaptação. Claro que a gente leva um laudo médico, e nesse laudo médico eu conversei também com o meu médico e ele passou lá o que eu achava que seria necessário nesse momento. Ok. E daí? O que você faz? Daí, a sua carteira, ela vai vir agora com mais uma letra, de acordo com a sua, né, com o seu impedimento, e você precisa adaptar, porque se você não estiver dirigindo adaptado, você vai estar... não vai estar cumprindo, né, a determinação e pode ser uma infração. Só que eles não dão, assim, como é que eu posso dizer? Eles não trazem nenhuma informação sobre isso. Não diz aonde que você tem que buscar, quem vai ser, onde você vai fazer essa adaptação, quais são as opções, não dizem nada e nem querem interferir nisso. Então você fica perdido, não sabe o que fazer. E eu comecei a pesquisar na internet, né, sobre isso. Conversei com algumas pessoas, que não são muitas pessoas que eu conheço, que têm um carro adaptado. Elas até me passaram alguns contatos. Às vezes a pessoa, o lugar existia ou não existia. Ou então era uma coisa assim, muito assim, fundo de quintal. Tipo assim, o cara faz... aí depois falou que depois que eu fizer, você vai fazer assim, assim, assado. Tudo eu tinha que fazer, porque depois que você faz a adaptação, você tem que fazer... você passa por uma fiscalização, né, dentro de um órgão específico lá para saber se o equipamento tá assim, assado, aquilo outro. E aquilo era muito assustador, porque eu não entendia nada, falaram que sabe assim, me passavam informações assim, meio picadas. Bom, e aí depois, assim, eu descobri que existia um equipamento eletrônico, e eu nem sabia como era isso. Comecei a pesquisar sobre isso para ver, né? Assim, meio que tiro no escuro, você não sabe o que está acontecendo. Eu cheguei até a conversar com algumas pessoas, achei que aquilo era meio fraude. Olha só, achei muito estranho, porque os valores eram muito assim, díspares, e alguns lugares com valor muito baixo, outros lugares muito alto. Então eu fiquei totalmente perdida, insegura, né? E, bom, e aí eu encontrei a Tecnauto, que, assim, no primeiro contato eles foram super receptivos. E depois, o Marcos, especificamente, ele veio conversar comigo, me explicou tudo, me apresentou os equipamentos que ele tinha lá mais modernos, falou que tinha, no caso, tinha um lá que estava lá no estoque, que se eu optasse, e aí a gente fez lá um trato, tal, não sei o quê, e me passou muita confiança. E além de tudo, além dele explicar bem, ter muita paciência e explicar... Assim, conversar com você, saber qual é a sua demanda e trazer com a experiência dele o que seria melhor para você.
também ele faz todo o processo burocrático. Então, eu, por exemplo, né, no meu caso, tá? Eu acho que assim, a pessoa pode querer fazer por conta própria. Mas no meu caso, assim, eu não teria nem ninguém para me ajudar sobre isso. Então foi assim, super mão na roda, porque eu resolvi tudo com ele. E, bom, em relação ao equipamento em si, também é um pouco tiro no escuro. Porque normalmente você não tem como experimentar esse equipamento anteriormente, né? Porque você não tem vários carros, né? Com equipamento assim para você utilizar, às vezes são de pessoas particulares, não tem como chamar a pessoa para poder fazer isso, né? Normalmente as oficinas não tem essa demanda tanto bom, não sei, né? Pelo menos eu não encontrei uma possibilidade de experimentar esse equipamento que eu optei, né? E isso já é uma coisa que causa uma certa apreensão, né? Mas, assim, depois que ficou pronto, eu cheguei lá na oficina e ele me explicou tudo, saiu comigo, o Marcos explica tudo com muita paciência, né? Como funciona o equipamento e tudo mais. Ele chegou a me colocar para dirigir, assim, um pouquinho, para poder eu sentir, tal. Fiquei apavorada, tá? No primeiro momento, fiquei apavorada. Não tive coragem, obviamente, assim, eu levei uma pessoa comigo para poder me ajudar a voltar a dirigir no carro, porque o meu carro é adaptado, mas ele consegue reverter e qualquer pessoa pode dirigir com ele normalmente. Tá. E aí é isso, assim, depois eu ainda fiz um pouco, eu fiz uma aula de autoescola, na verdade não autoescola, né, de um instrutor de autoescola que veio e me auxiliou, mas no final das contas foi mais um apoio mesmo para estar ali do meu lado, né, para me encorajar, porque é muito diferente, é como se fosse assim, seu cérebro mudar, né, esse esquema de que agora a sua reação vai ser tudo na mão. Então, num primeiro momento foi bem assustador para mim, mas depois eu fui me adaptando e hoje em dia eu posso dizer que foi assim uma escolha fenomenal assim na minha vida, porque eu não tenho mais essa preocupação que eu tinha, né, em relação às minhas pernas de segurança, de não estar conseguindo atender, e eu tenho ficado mais relaxada e já comecei a pensar até em poder fazer outras coisas, né, poder, vou voltar a viajar e tudo mais, que eram coisas que eu já estava me impedindo, né, e é isso. Então, eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência, principalmente com a Tecnauto, que foi realmente uma oficina que me abraçou e que me orientou e que me ajudou e me apoiou em cada etapa desse procedimento, porque sem eles eu estava muito perdida, não sabia assim exatamente como eu ia fazer, estava muito insegura, e realmente eles fizeram todo o processo de uma forma assim super clara, de uma forma que me passou confiança, e hoje eu tô super satisfeita com o trabalho deles. É isso, gente, um beijo enorme.